Revista Coaching Brasil. Informação na medida certa. Conteúdos exclusivos. Abordagens objetivas. Apoie esse projeto. Seja prêmio. Revista Coaching Brasil. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinário da revista Coaching Brasil. Dessa vez nós estamos com autoras, melhor dizendo, da nossa edição número 96, falando sobre comunicação autêntica. Então hoje nós vamos estar aqui com a Fabiana, com a Giovana e com a Priscila. Então daqui a pouco nós vamos ouvi-las. Esse nosso dossiê, ele está de uma riqueza muito grande, porque esse tema, comunicação autêntica, ele vem ao encontro de uma necessidade humana muito básica e num momento muito precioso, em que a gente está tendo uma mudança de mercado muito grande em relação à forma como as pessoas têm se comunicado. E cada vez mais está se cobrando que as pessoas se mostrem efetivamente como elas são. Então, esse aqui vai ser o nosso bate-papo com essas três autoras maravilhosas, e eu quero começar então com a Fabiana. Então, permita-me ler, Fabiana, o comecinho do seu artigo para fazer a abertura desse nosso webinário. Nunca se falou tanto sobre autenticidade. A sua aplicação em nosso cotidiano tem sido estimulada por meio de imperativos que se fazem presentes em frases como seja você mesmo, solte a sua voz, ou até mesmo viva a sua verdade. Embora esse movimento seja legítimo e tenha como plano de fundo encorajar a formação de pessoas livres de padrões impostos e a construção de uma expressividade singular, quando somado a um contexto de aceleração da vida e a uma escuta fragilizada de si e do outro, ele se torna um movimento questionável. Na ansiosa busca por autenticidade, há quem se perca seguindo gurus que embasam suas promessas de resultado em fórmulas prontas e métodos infalíveis. O que antes seria um convite para se libertar de padrões se torna apenas uma proposta de adequação a um novo molde. Neste processo, infelizmente, o ser humano e todo o seu potencial criativo perdem força e acabam operando na esfera da artificialidade. Eu acho que esse começo de texto aqui, ele contextualiza muito bem tudo isso que a gente está vivendo em relação a essa coisa da comunicação autêntica. Fabiana, 10 minutinhos, o horário é seu. Joia. É interessante, né? Esse inicinho, ele traz essa problematização a respeito do que a gente tem visto. E essa singularidade, ela é ameaçada muitas vezes por esses imperativos, porque esses imperativos, eles sugerem fórmulas, né? E é um pouquinho sobre a construção de uma comunicação que vai justamente na contramão, né, da construção dessas fórmulas que o artigo trata. E nesse primeiro momento, eu me apresento, falo já diretamente do artigo, como que seria a condução, Luciano? Fique à vontade, comece falando um pouquinho sobre você, quem é você, e aí você entra dentro do seu artigo. Ok, perfeito. Então, eu atuo com comunicação, é uma atuação recente, passado para uma transição de carreira, e eu venho do universo da TI, onde eu atuava com design de interação, né, eu atuava com as interfaces dos sistemas dentro da gestão de TI de uma universidade aqui de Minas Gerais. E dentro desse contexto, tendo contato direto, né, com usuários, muitas vezes com as demandas vindas de usuários,
eu entendi que dentro da TI havia uma área, né, a maior área do meu interesse, que lidava com o ser humano, com os sentimentos, com as necessidades, e eu via que ali, né, estava para além do uso de um sistema, estava para além de simplesmente oferecer funcionalidades. A gente era desafiado, enquanto desenvolvedores, no meu caso, designer, né, a dialogar com esses seres humanos por trás das telas, e que faziam uso desses sistemas. Então, eu comecei a me interessar pela comunicação desde então, né, e essa comunicação, ela foi ganhando novas camadas, porque eu fui tendo contato com outros universos e outros tipos de convites para entender processos criativos de uma maneira geral. E eu me especializei em processos criativos, tanto em palavra quanto em imagem, e passei a me deliciar com a fusão desses dois universos, tanto da palavra quanto da imagem. E aí, então, passei a me aventurar também no universo da escrita criativa, e com isso fui aprimorando a minha forma de construir projetos paralelos para a construção de branding para pequenas marcas. E o aprofundamento nesse branding também, né, entendendo que não era só simplesmente a criação de identidades visuais, né, de design propriamente dito para marcas. Eu fui entendendo que o branding ia além disso. Então, transitando de carreira, saindo do universo da TI, indo para o universo da comunicação, eu meio que me denomino como uma profissional do branding, né, mas me denomino uma profissional do branding profundo, um branding que propõe a diferenciação por meio da singularidade de quem está por trás daquele negócio. Então, a comunicação feita à mão, que hoje é a minha empresa onde eu estou atuando com processos para a construção de branding profundo para negócios centrados no humano, ela nasceu por meio dessa necessidade de oferecer uma comunicação pautada na singularidade, um brand que vai além das fórmulas e que considera, né, o fato de cada empreendedor, autor, ser único, e assim eu chamo de empreendedor artesão, artesão não só de si, mas como também do seu negócio, que é igualmente feito à mão. Então, essa coisa do artesanal, o resgate do artesanal nas relações humanas, né, e nos processos de comunicação, já implica essa construção que ela é feita devagar, ela não se dá da noite para o dia. Então, uma das teorias que embasam o meu processo de construção desse novo projeto, né, que virou um negócio, a comunicação feita à mão, é o Slow, né, o Slow de Cal Honoré, que propõe essa saída do piloto automático da vida. E essa saída do piloto automático, ela é necessária para se comunicar de uma maneira singular, de uma maneira distinta, né, verdadeiramente autêntica. E a autenticidade, ela está, no meu modo de ver, e o que eu defendo no artigo, né, ela está atrelada a essa saída do piloto automático da vida, a uma escuta atenciosa e cuidadosa de si mesmo, e uma escuta atenciosa e cuidadosa do público, né, considerar a nossa integralidade e a integralidade desse público que tem acesso àquilo que a gente coloca no mundo, ao nosso fazer, né. Então, acho que a gente tem vivido uma era em que em meio a tantos cacos virtuais, né, e eu busquei até inspiração numa música do Thiago York, que eu ouvi essa semana, né, que ele fala que em meio aos cacos virtuais, as aparências são tão iguais e as singularidades entram em ruínas, né, e de fato, eu acho que quando a gente se convida a desacelerar para olhar para dentro, para olhar aquilo que é importante para a gente, né, e agir, né, pautada, embasada no essencialismo, é algo que eu me inspiro muito no trabalho dela e sempre escuto a respeito, a gente parar para escutar e entender o que importa de verdade para a gente, né, e aí eu
através do artigo, eu problematizo isso, né? O que a gente tem feito para assegurar as curtidas? Né? Acho que a gente acaba negociando muito do que é próprio nosso para assegurar, né, a visibilidade, para assegurar as curtidas, para assegurar o andamento do nosso negócio a serviço de um algoritmo que está pautado em métricas, em números, em regras, que muitas vezes a nossa forma de conduzir, de funcionar é desrespeitada, né, por essas conduções automáticas, por esses automatismos, né. Então, esse resgate do artesanal que eu proponho é realmente uma construção, é uma comunicação que não está a serviço de uma autoafirmação, mas ela está a serviço, de fato, do como se é, respeitando também um devir, né, eu acho que a gente está sempre num constante tornar-se, e quando a gente segue fórmulas e regras, esse constante tornar-se, ele é muitas vezes sufocado, né, e eu acho que uma comunicação autêntica, ela considera esse devir, e ela está nesse devir, e tem até no artigo uma citação da Michele Prazeres, que ela defende a comunicação como um durante. Ela não é uma sequência de princípio, meio e fim, estabelecida por aquele modelo quadradinho antigo, né, de emissor e receptor, mas ela é um durante que se constrói com base nessas singularidades que se encontram, que se relacionam, e promovem produtos novos para a construção que é feita no devir, tanto de quem comunica, como de quem recebe essa comunicação. Né, então, essa a proposta, é a proposta de uma comunicação que se embasa numa conduta empática, numa escuta atenciosa, e numa capacidade de se vulnerabilizar para se construir nessa esfregação, né, nesse contato com o outro. Então, é muito interessante a gente observar o quanto pode se tornar rica, e inclusive uma forma de fazer micropolítica, cuidando de si, cuidando do outro, nutrir uma comunicação autêntica, né, e aí passa pelas questões da diversidade, que a PRI deve, né, trazer com muita riqueza e muita propriedade para a gente, passa por uma questão, né, de se respeitar no processo da construção de um marketing, de uma comunicação, que a Giovana também vai trazer com propriedade, enfim, né, eu acho que uma comunicação autêntica, ela passa por quem a gente é, sim, mas entendendo que esse ser está em constante construção no contato com o outro, né, e isso demanda de mim escuta, demanda de mim sensibilidade, demanda de mim a capacidade de me vulnerabilizar nessa construção constante, que eu considero uma comunicação feita à mão. É isso. Sensacional, Para início de conversa. Inclusive, muitas das coisas que você falou foram coisas que eu frisei aqui nos textos, né? Inclusive, essa citação que você faz à Michele, né? Na fala dela, ela diz que essa comunicação, ela não é estruturada em começo, meio e fim, como você disse, ela é um durante, ela acontece na reverberação e não no consumo. Então, cara, a gente tem tanta coisa, a gente podia ficar aqui até meia-noite, né? Uma outra coisa aqui que você colocou, que me chamou bastante atenção, uma comunicação autêntica nasce de trocas, promove aprendizagens, cocriações e é, sobretudo, escuta, né? Então, a gente tem falado há tantos anos sobre escutativa, e escutativa, há uns 15 anos atrás, parecia que era coisa de hippie, parecia que era coisa assim de bicho grilo. Hoje, a escutativa já entrou no vocabulário de todo mundo,
no vocabulário, mas na prática tem uma distância muito grande, né? Então, a maioria das pessoas acha que escuta muito bem, só que escutar é um dos maiores desafios que o ser humano tem. Tá? Sim. Gratidão, Fabiana. Toda minha. Giovana, eu queria fechar com você, tá? Porque a Fabiana, ela trouxe uma visão que depois eu quero que você faça a tua complementação, e agora eu gostaria de ouvir a Priscila. A Priscila era uma pessoa assim como a Fabi, que eu não conhecia, conheci pelo convite que a Caritas fez para que escrevesse no nosso dossiê, e essa é uma das grandes riquezas que a gente tem aqui, de estar sempre conhecendo gente nova, né, sempre chegando gente bacana, e a gente vai ampliando essa nossa sanga, né, essa nossa tribo. Priscila, no comecinho do seu artigo também, eu quero pensar duas coisas aqui para você. Primeiro, quando eu te passar a palavra, você se apresenta e aí você já entra na sua fala. Mas você diz assim, começa esse texto com uma máxima para mim: só terá uma comunicação autêntica quem conviver com pessoas diversas. Parece uma frase tão simples e tão óbvia, mas depois quem lê o seu artigo inteiro vai ter uma noção do quão diverso chega o diverso que você está falando, que é muito diferente do nosso diverso aqui, que estamos vivendo sempre em empresas, cidades e coisa e tal, e você tem histórias para contar de uma multiculturalidade que é muito legal, né? E uma outra coisa que você disse que me chamou bastante atenção é assim: aprendi que as coisas têm tempo e que esse tempo precisa ser respeitado. Não existe técnica que vença a experiência. E agora você faz um arremate aqui que foi uma poesia. Cheguei cheia de ferramentas e fui engolida pelo silêncio, pela pausa e pelo olhar atento e aberto ao aprendizado. Priscila, seja bem-vinda. Obrigada, Luciano. Obrigada, Fabi, por essa fala introdutória tão rica. Eu queria começar pedindo licença aos meus mais velhos, antes de mim, os meus antepassados, a minha história. Eu sou Priscila Fonseca, filha da Dora e do João, sou apucaranense, nasci no interior do Paraná, moro em São Paulo. Vou fazer 10 anos, agora no próximo janeiro. Sou profissional de relações públicas, tenho uma pós em comunicação popular e comunitária, e sou uma pesquisadora empírica de gênero, raça, para além da vivência. Trabalho no terceiro setor toda a minha carreira, mais de 15 anos, já passei por organizações como a Choca, a CORD, entre a Palas Atena, e hoje trabalho na Associação Vagalume, que é uma organização que tem 20 anos e que tem bibliotecas comunitárias no interior da Amazônia Legal. Quando a gente fala Amazônia Legal, é interessante dizer que são 9 estados do território brasileiro, né, fora todos os países de fronteira. A minha paixão tem sido encontrar pessoas, ouvir histórias, conhecer diferentes culturas, e tenho experienciado isso, né? Acho que no ano retrasado, em 2019, ano passado praticamente a gente não viajou, né? A minha última viagem foi em janeiro, eu voltei dia 2 de fevereiro de 2020 do Maranhão. Mas em 2019 eu vivi uma experiência que foi passar por diversos quilombos e de lá ir para os Estados Unidos para uma experiência que foi bastante interessante no primeiro momento, de participar de um evento internacional com pessoas do mundo inteiro, e depois eu fui fazer minha rota, que foi conhecer pessoas e culturas negras americanas, e aí encontrei muitas similaridades entre o quilombo,
daqui do Maranhão e o quilombo americano. Eu sou profissional de comunicação, mas sou educadora, atuo também nessa área já faz bastante tempo. E, para mim, quando a Caritas me convidou, me fez esse convite para falar sobre comunicação autêntica, eu fiquei refletindo bastante, né, e pensando na essência da palavra, né, o que é autenticidade, qual é a profundidade dessa palavra e como, às vezes, a gente foi perdendo significado, como sustentabilidade, várias outras palavras que a gente diz e não vai na profundidade, né, na essência. E eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos, diversas formações, conhecer várias técnicas, e eu pude cimentar, eu posso dizer, elas na convivência com pessoas do território, né, da floresta, pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer as técnicas, mas que vivem isso. Porque se a gente for na raiz da técnica, da comunicação não violenta, do coaching ontológico, e entre diversas outras formações, elas são inspiradas, né, do chão, né, do chão de várias comunidades, e se a gente for pesquisar mesmo a fundo, todas essas inspirações vieram dessa essência das pessoas que estão vivendo na terra, no território, que vivem o tempo da cheia e da seca, do plantio, da colheita, e essas pessoas foram que têm sido minhas professoras, da escuta ativa, da observação do outro, do lugar de fala, entre tantas outras teorias. E para mim, eu até depois eu fiquei pensando, né? Minha namorada disse: você deveria de ter no texto. Eu estou vindo de uma maratona de bastante trabalho, eu escrevi o texto numa sentada, assim, escrevi, e aí depois revisei e já mandei, e aí minha namorada falou assim: você deveria de ter colocado as suas referências, né? E aqui eu quero dizer as minhas referências, né? Que é a dona Zumira, lá da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é do Rio, pertinho do Rio Solimões, o seu Inácio do Quilombo Frechal, a dona Rosa, lá da comunidade indígena de Pacaraima, a dona Antônia também, do Quilombo de Damásio. Então, essas pessoas são as minhas referências que têm me ensinado como a gente pode comunicar de diversas maneiras. E aí, quando eu comecei meu texto dizendo, né, que só vai se comunicar bem, vai ser autêntico quem conviver com a diversidade, porque essa é a realidade, né? A gente tem vivido num país hoje devastado pela falta de diversidade, comandado por homens brancos que não convivem com pessoas de outros gêneros, de outras identidades sexuais, e por isso a gente tem massacrado a história do povo brasileiro e também de vários outros países. Se a gente for pensar nas raízes das guerras, nas raízes que devastam a humanidade em si, né? Se a gente eu falo do território da Amazônia, né? A gente está vivendo a maior devastação nos últimos 10 anos, mas isso vem vindo de um processo, né? A gente está, e aí quando eu digo lá que lá é território sagrado e que hoje São Paulo deixou de ser, também por um processo que a gente chama de globalização, de capitalismo, que tem destruído, e a gente sabe no que isso vai gerar. Enquanto os lugares, né, políticos, o comando das grandes empresas, não houver diversidade, ou em todas as máximas, no lugar político, nas empresas, inclusive nas casas, né, a gente tem vivenciado também agora com a pandemia o aumento da violência doméstica causada por homens que não convivem, que não escutam a fala da mulher, que não olha para a criança como também um ser que pode ensinar, e aí a gente vê casos gigantes de xenofobia, né, de um país que às vezes se divide porque o sotaque do outro é diferente, e me considero superior ao outro. Se a gente coloca gênero entre mulheres, né, quantos casos de mulheres brancas que têm massacrado mulheres negras, mulheres indígenas. Então, se a gente não conviver com a diversidade, a gente vai ter todos os livros, todas as teorias, todos os sites, as maiores tecnologias, e a gente não vai chegar numa convivência harmônica e justa para todo mundo. E aí,
a minha experiência de estar no território da Amazônia, de ter vivido, de vivenciar esse privilégio, né, de conhecer essas pessoas que estão próximas da natureza, que convivem muito próximo disso, que é de entender o tempo das coisas e o tempo do outro, né? Eu tive uma experiência de conhecer a floresta, a reserva do Mamirauá, que fica na cidade de Uarini, que é depois do Rio Solimões, começa um outro rio que eu não me lembro o nome, e aí é a maior reserva que hoje a gente tem preservada no Brasil, no território, na verdade no mundo, né, porque a gente está no território brasileiro que cuida da floresta ainda é nosso, né, e aí eu tive a oportunidade de fazer um passeio de barco de 1 hora, de canoa, com um guri, e aí ele ia remando, era uma época de cheia, ele ia passando entre as árvores, e eu via assumar uma que é gigantesca, de repente tinha uma outra árvore magrinha, mas que era super alta, passava os cipós, e aí tinha uma diversidade de animais imensa, e eu fui vendo a natureza convivendo em harmonia, assim, desde a árvore muito grande, com a mais magra que fazia sombra para outra, um ecossistema completamente saudável e duradouro, porque a natureza, nesses séculos, ela pôde ensinar a melhor convivência na diversidade. E que aí não tinha diferença da Sumaúma para um cipó, elas estavam coexistindo e convivendo, assim, se a gente vai, né, eu aprendi muito com o Romão no tempo que eu tive na Palas, esse processo das células e como elas vão uma ajudando a outra para que a gente fique bem e saudável, é a mesma essência que eu trago para a convivência em sociedade, e a gente só vai ficar bem mesmo quando todo mundo conviver com as diversidades, e trazendo, né, e abrindo a escuta, abrindo o olhar e dando voz para que a gente se aproxime. Obrigada. Menina, que coisa fantástica. Uma das coisas que para mim no seu artigo ficou muito clara, essa relação dos povos da Amazônia e o que eles nos ensinam sobre comunicação tem muito a ver com os tempos que são diferentes. Então, quando você falou nessa árvore, essa mesma árvore que você viu, aquela criancinha que mora lá viu, o pai dela viu, o avô dela viu, o bisavô dela viu, então, a relação que eles têm com o tempo é muito diferente da nossa. Então, isso faz com que o tempo de escuta deles também seja muito, muito diferente, né? Sim, com certeza, né? A oportunidade de conviver com o ancestral e é isso que tem reverberado, e é por isso que a floresta está em pé hoje, ainda hoje, né? O que tem de preservado só está vivo por conta dessa honra mesmo que eles destinam para a natureza, desse cuidado, e cuidado com o outro também, né? Agora, eu gostaria que você contasse para a gente, Priscila, essa pequena história aqui que você conta no seu artigo, de quando você fez aquela viagem, chegou em Portel, almoçou, fez compra, pegou a voadeira e foi para a comunidade Menino Deus. Chegando lá, você foi recebida por 2 meninas que colaram em você. Queria que você contasse o que aconteceu daí para frente, até quando acabou a luz. Muito lindo isso. A gente chegou na comunidade Menino Deus finzinho de tarde, assim, que são mais ou menos 4 horas de voadeira da cidade de Portel até essa comunidade, né, que fica no Rio Anapu. E aí elas... Voadeira é aquele barco fininho que tem um motor atrás? Isso, que cabe aí no máximo 5 pessoas, 6 pessoas, né? Tá. Mas ela é bem rápida, a voadeira. E aí a gente chegou e guardou umas coisas, fui dar uma volta
pela comunidade, as meninas estavam juntos já, só que aí eu dizia, oi, tudo bem? Elas não respondiam, assim, mas e aí, me conta um pouquinho da comunidade, nada. Falei, gente, será que essas crianças não falam, né? Mas fiquei, e aí a professora falava, fulana, leva a Priscila ali em tal lugar. Elas iam, e eu ia seguindo, mas não falava palavra nenhuma, assim. Aí a gente armou a rede num espaço lá, organizamos tudo, aí chegou a hora da novela, a gente assistiu a novela, tem uma TV na comunidade, acho que talvez hoje tenha mais. E aí depois a gente voltou já para dormir, e aí elas desembestaram a falar de repente, né? Tipo, tia, você sabe aquele cruzeiro ali? Então, aconteceu tal lugar, olha, amanhã, 5 da tarde, vai passar o boto, a gente vai assistir. E não sei o quê, e ela desembestou a contar várias histórias, contar a história de terror, inclusive, que teve uma hora que eu falei assim, para, não conta essa história, não, que eu preciso dormir. E aí eu fiquei, depois que elas foram embora, né, eu fiquei pensando sobre isso, né, como que é o tempo da confiança da criança, né, que ela esperou eu chegar primeiro, me organizar minhas coisas, para ela ter confiança de me contar as histórias. E assim é praticamente em todas as comunidades, né, tem o tempo da desconfiança, e aí até a confiança para que elas se comuniquem e contem as coisas e comecem a ensinar também, né? Porque eu tenho cada vez mais certeza do quanto que as crianças têm a nos ensinar, né? A gente às vezes tem esse imaginário que a gente tem que ensinar as crianças e elas têm muito a nos ensinar. Legal. Quero puxar. A gente aprendeu crescendo, né? Exatamente. Quero puxar mais duas coisas aqui do seu artigo. Você diz que comunicação autêntica é aquela que, antes de tudo, observa, depois escuta e, por último, fala. E nessa via de mão dupla, a comunicação é troca, sensível e eficaz. Então, é bem isso que as menininhas estavam ensinando, né? E aí, no final do seu artigo, você arremata, né? Aliás, os meus melhores professores de comunicação autêntica são os povos da floresta, pessoas que têm a escuta como parte de sua essência, talvez pela proximidade da natureza, pela espera da chuva que vem e vai, o respeito à terra, o tempo de plantar e colher, e por aí vai. É um outro mundo, né, que tem muito a ensinar para a gente, né? A reensinar, né? É isso que eu ia falar, na verdade, esse é o mundo que a gente destruiu e desaprendeu, né? Exatamente. Mas essa é a nossa essência. Maravilha, Priscila, gratidão, minha cara. Giovana, minha cara Giovana, já conversamos tanto sobre slow marketing, e aí você nos presenteou aqui com um artigo falando sobre o slow content. Então, como é que a gente pode trazer esse movimento para a questão do conteúdo e como é que a autenticidade se relaciona com isso. E para provocar a sua entrada aqui, Joana, quero te jogar uma pergunta. A autenticidade, assim como tanta coisa, ela está virando moda? Seja bem-vinda. Que pergunta, hein? Eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem palavras, né, que a galera gosta de usar agora para dizer que a coisa ela é autêntica, ela é genuína, ela é consciente, e a gente vê, né, que na prática a teoria é outra. Muitas bandeiras são levantadas para discursos muito rasos, para fazeres muito rasos, para pouco impacto realmente causado, né? Então é muita falação para pouca ação objetiva na internet, né? Então, a gente está falando de conteúdo, a gente fala de internet diretamente. Acho que quando a gente fala de comunicação hoje, não tem como a gente também não pensar em conteúdo, porque mesmo quem não trabalha ou não produz conteúdo para o seu negócio, consome conteúdo online, né? Então,
Eu acho que a gente sempre tem que ter esse olhar para as coisas que a gente está consumindo também, de, putz, tá, essa pessoa está falando de comunicação autêntica, essa pessoa está falando de diversidade, essa pessoa está falando de marketing humanizado, mas será que é isso mesmo? Né? Deixa eu olhar na prática o que essa pessoa está fazendo, na prática o que ela está me oferecendo ali, né? Tem um texto que eu escrevi que chama Palavras bonitas não tornam seu marketing consciente. Então, acho que essa é a resposta para a sua pergunta. E eu acho que a minha fala aqui tem muita relação com tudo que foi dito, né? Começando pela Fabi, que fala sobre esse mergulho em nós, para a comunicação ser de fato autêntica, a Priscila trazendo essa coisa das raízes, do tempo da natureza, do tempo que as coisas sempre aconteceram. E aí, bom, me apresentando, eu trabalho com produção de conteúdo multimídia e slow content. Já tive o prazer de estar aqui na revista com o dossiê de Slow Marketing, junto com a Ana Paula Fragoso, junto com outras pessoas aí do meio do Slow Marketing mesmo. E eu vejo que quanto mais a gente está na internet para promover o nosso trabalho, a gente cai nesse lugar que a Fabi trouxe, de ser impactado com vários caminhos prontos, né? Faça isso, fale aquilo, se comunique de tal maneira, grave um vídeo, e num ritmo muito acelerado, que não é natural do ser humano. Então, achei muito interessante a construção, uma das falas da Priscila, né? Porque quando a gente olha para a internet, a gente vê esse ritmo mega acelerado, e a gente não aguenta. E a gente acha que somos só nós, né? Só eu não aguento? Como tem gente que aguenta postar 3 vezes por dia, fazer live todo dia, tá sempre fazendo lançamentos, estar em todos os lugares e eu não? Né? Então, no início do meu artigo, eu já chego falando que isso causa cansaço, desgaste físico, mental, emocional, e a sensação, uma grande sensação de desconexão com quem se é e o que realmente você quer dizer. Né? Porque a fórmula, o passo a passo pré-definido, ele é muito atraente, né? Você pensa, nossa, vou comunicar aqui meu trabalho, é só aplicar esse template, é só aplicar esse passo a passo, é só usar, sei lá, laranja, porque falaram que é bom, né? Que faz vender mais. Se eu usar laranja, verde, amarelo nas minhas comunicações, isso é muito, muito raso, né? Isso não se sustenta no longo prazo, porque chega um ponto que a pessoa se vê ou batendo com a cara na porta, com a cara na parede, de tipo, ninguém tá entendendo o que eu tô falando, eu não tô gerando conversas, né? Eu não tô tendo interação com as pessoas, porque a gente não tá na internet só para falar e ninguém responder, né? Isso é muito frustrante. E também essa desconexão que eu trouxe, né? Então, a proposta do Slow Content é a gente realmente desacelerar a nossa comunicação, olhar para o que a gente realmente quer comunicar, no ritmo que a gente consegue comunicar, de uma forma que caiba na nossa vida e que faça sentido não só para mim, mas para o outro também, né? Então, dentro dos princípios do Slow Content, tá a questão do respeito a quem está recebendo essa comunicação. Eu tenho que pensar antes de falar, né? Antes de publicar os meus pontos de vista e tudo mais, eu tenho que pensar. Muitas vezes eu tenho que pesquisar, dependendo do assunto que eu vou falar, com quem eu vou falar, onde eu vou falar. Eu tenho que respeitar o tempo do outro. Então, o Slow Content provoca muito isso, tipo assim, tá, você acha legal mandar 18 e-mails por dia, mas o seu público quer receber? Será que você não vai incomodar, né? Eu sempre penso isso, eu estou sempre trocando com as pessoas, do tipo, o que vocês querem receber? Onde vocês querem receber? Isso tá legal? Isso não tá legal, né? Porque é o olhar para como eu vou receber, como essa pessoa vai receber a minha comunicação, né? Se ela vai ficar bem ou não com isso. Então, é esse cuidado com a comunicação. E eu enxergo muito que quando a gente para olhar para isso, a gente consegue realmente comunicar de um lugar autêntico. Quando a gente tira esses tens que, quando a gente faz esse mergulho proposto pela Fabi,
quando a gente entende que o universo funciona num ritmo que não é o ritmo da internet, que não precisa ser o ritmo da internet, a gente consegue resgatar a nossa autenticidade, a gente consegue fazer construções de comunicação que vão durar no longo prazo, né? Então, de onde vem o slow content, né? Porque também estou vendo alguns veículos relativamente grandes falando, é produzir menos e com mais qualidade. E como que eu faço isso na prática? Como que eu produzo menos e com mais qualidade na prática? De onde vem isso? Então, existe o slow marketing. O slow marketing tem uma estrutura, é um trabalho muito sério. Aqui no Brasil, ele é desenvolvido pela Ana Fragoso. E bem é você mergulhar na plataforma, que é o DNA, que tem muito a ver com o que a Fabi trouxe. É você formatar essa comunicação. Então, assim, agora eu já sei de onde eu estou falando, quem é essa pessoa que fala, para quem eu falo. Depois você vai para a entrega, para o seu fazer. Como que eu comunico o meu fazer, de forma que as pessoas entendam? E aí você traz as pessoas para o seu negócio, através dos caminhos. Só que caminhos dentro do slow marketing não é só produção de conteúdo, né? O slow content entra nos caminhos. Mas a gente também acredita muito no hub marketing, que é essa relação de parceria, de colaboração, é o estar aqui hoje com vocês, né? Então, eu estou com pessoas, eu estou conversando com pessoas que têm os mesmos pontos de vista que eu, que têm os mesmos valores que eu, para eu também não ter que ficar agarrada a um Instagram, a um LinkedIn. Nossa, se eu não postar, acabou minha vida, acabou meu negócio. Não. Então, existem vários caminhos de trazer pessoas para o seu negócio. E o slow content é um caminho que eu enxergo que dá espaço para a gente resgatar o que a gente realmente quer falar, como a gente realmente quer falar e no ritmo que a gente consegue falar. Ele dá flexibilidade, né? Porque a Fabi falou do Carl Honoré, e o Carl Honoré fala muito sobre você ter o poder, né? Estar na sua mão a escolha de quando acelerar e quando desacelerar. Então, quando a gente fala sobre slow content, também é isso, é eu ter uma segurança da minha comunicação e do meu negócio a ponto de, quando eu estou com a minha agenda mais lotada, eu posso postar menos, quando eu estou em lançamento, eu posto mais, eu me arrisco mais, e assim vai com essa troca com as pessoas também. E aí eu senti muito de falar isso, né, principalmente para o público dessa revista, da Coaching Brasil, porque a gente está num momento que está complicado o coaching, né, o nome coaching, e eu falo isso de um lugar de uma pessoa que é coach, eu sou coach ontológica também, e aí você fala coaching, tipo, as pessoas já têm um mega preconceito embutido aí, quando você se apresenta desse lugar. E se você se apresenta desse lugar com uma comunicação mega agressiva, mega, tipo, desconectada, que não tem profundidade, que não tem propósito, que é mais do mesmo, você só reforça esse preconceito. Então, eu enxergo que tudo que a gente está falando aqui, tudo que foi falado na edição dessa revista, é muito rico para os coaches olharem para essa comunicação e criarem um novo mercado. Porque quando a gente fala de... Eu sei que o mercado não se resume à internet, mas de 2 anos para cá, principalmente, a primeira fonte de busca é a internet, né? Então, quanto mais pessoas têm falando desse lugar de autenticidade, olhando para si, criando comunicações potentes em torno do fazer do coaching, eu enxergo que isso vai enriquecer muito e que tem uma grande possibilidade de virar o jogo, né? De tirar esse preconceito, das pessoas verem o que realmente é essa profissão, que é muito incrível. Eu já passei por processos de coaching, eu já fiz uma formação de coaching, então é desse lugar que eu falo, e o Slow Content, ele oferece esse caminho seguro, coerente e autêntico. Maravilha. Gratidão, Giovana. Antes Obrigada. de eu colocar perguntas, eu queria aproveitar para fazer a nossa parte do merchandise, né? Então,
Fica aqui o convite para quem ainda não é assinante da revista Coaching Brasil, de tornar-se assinante, e dessa maneira ter acesso a todas as nossas edições, e dessa maneira também poder ler todos os nossos dossiês e todos os nossos outros artigos e colunas na íntegra, né, uma riqueza muito grande. Hoje nós já estamos há 8 anos no mercado, mais de 1.500 artigos, quase 600 autores já, então uma riqueza muito grande, faça parte. E eu queria abrir com você, você que fez a última palavra agora, Giovana, que você falasse um pouco sobre o teu negócio e convide o pessoal a ir conhecer o seu negócio. Fique à vontade. Obrigada, Luciano. Bom, eu não sei se todo mundo sabe, mas acho que não, claro. A minha história mudou muito com o dossiê de Slow Marketing na revista Coaching Brasil. Estava no momento de transição de carreira dentro da comunicação, então eu abri minha própria agência achando que ia ser diferente de ter uma agência tradicional e cair na mesma seara, né? E aí no dossiê eu conheci as meninas, a Carolina Messias, que fala de comunicação autoral, e a Ana Fragoso, que fala de slow marketing. Eu transformei todo o meu negócio, eu mergulhei nesse universo, eu comecei a desenvolver com a Ana toda essa questão do slow content, também partindo do slow marketing, e hoje eu ofereço trilhas individuais de slow content para empreendedores, então para quem quer construir esse caminho de comunicação através dos conteúdos nas mídias e fora delas também, então eu trabalho bastante com conteúdo para site, blog, newsletter, né, esses outros ambientes digitais, e com as meninas a gente abriu um espaço chamado Espaço Colab, para empreendedores trabalharem as suas comunicações conosco sob essa ótica da comunicação autoral, do slow marketing e do slow content. Então, é basicamente esse o meu merchan. Meu site é giovanabelfiore.com e tem tudo lá. Legal. O Instagram também é uma forma bem fácil de contatar você. Sim, Instagram e site. Maravilha. Legal. Fabiana, venda o seu peixe. Muito bem. Então, eu tenho um programa chamado Comunicação Feita à Mão, põe a comunicação a serviço de um branding profundo. Então, eu costumo dizer que é um programa para a construção da identidade afetiva do negócio. E a identidade afetiva, na minha concepção, ela é a fusão da identidade verbal, a construção da voz do negócio, do tom de voz, né, dessa expressão verbal da marca e do negócio, e a fusão dessa expressão verbal com a expressão visual, né, a tradução do verbal num universo visual para esse negócio, para essa marca, e como tudo isso deságua nas narrativas do negócio, né, as narrativas de apresentação, as narrativas educacionais, as narrativas de venda, como tudo isso se deságua no relacionamento com o público. Então, a definição da voz, a tradução disso no universo visual, o desaguar disso nas narrativas do negócio em relacionamento com o público é a proposta do programa Comunicação Feita à Mão, que é um programa de 8 encontros, né, que é feito comigo e com esse empreendedor autor, né, que por meio da própria atividade de escrita, é um empreendedor que se inclina à escrita do próprio conteúdo, que queira se envolver, né, com a divulgação do próprio negócio, mas, para além da divulgação, a construção de uma identidade afetiva fiel ao que se acredita, ao que quer realmente propor ao mundo, né. Então, o programa propõe essa construção, que é, na verdade, uma cocriação, né, uma construção que é feita junto comigo, com esse empreendedor, e também com as trocas que ele vai realizando ao longo do processo com o próprio público. Então, é basicamente isso. Maravilha, gratidão. E aí,
Assim, e os contatos? Sou encontrada, né, no meu Instagram, que é @FabianaBustamante_. É através de lá que eu tenho realizado a minha principal comunicação. Muito bom. Legal. Priscila, agora não vou pedir para você vender o seu peixe, vou pedir para você vender o boto. Para além da Vagalume, que vocês podem encontrar o Instagram, que é _vaga_lume, e lá vocês vão encontrar o site, Facebook e YouTube. Eu tenho um projeto pessoal que chama Projeto Salomé, e aí vocês podem procurar também no Instagram, que foi um projeto de formação de meninas negras, também passando por diversos temas. E eu também tenho uma consultoria, junto com a Tereza, minha namorada, chama Afroalfabeta, que é uma consultoria de gênero e raça, de formação mesmo. A gente tem uma trajetória de formação para as pessoas, empresas que querem se aprofundar no tema da diversidade. E, inclusive, a gente acabou de terminar um projeto que está bem interessante, vocês podem também procurar, que chama, a gente fez uma consultoria que chama Evolução para Todos, que é um grupo de cientistas da USP que desenvolveu um projeto para expandir a ciência, né, e a ciência também olhando para a diversidade, e elas criaram um ciclo de vídeos e de animações com esse tema, e a gente fez um curso mesmo de 4 encontros para que esse material tivesse diversidade e tivesse um olhar cuidadoso para isso. E aí eu vou passar o vídeo da Vagalume. Sou Vitor e eu tenho 10 anos e hoje vou contar uma história que aconteceu de verdade. A história de um pequeno vagalume que se apaixonou por uma gigante chamada Amazônia e decidiu sair de viagem para conhecê-la todinha. Chegou contando histórias que deixaram a gigante Amazônia zonza. Histórias sobre o céu, o sistema solar, outros povos e outras línguas. O povo da aldeia saudava seu rei. Lunda lá, salve o rei, Saruê. O vagalume pequenino também queria conhecer histórias. Ele teimou em aprender a fazer farinha, canoas e ouvir o som da Matita Pereira no meio da pelada. A união do pequeno vagalume com a gigante Amazônia ficou assim muito estável. Juntos, eles construíram muitas casas e deram a elas o nome de bibliotecas. Nelas penduravam livros à moda fruta no pé. Pé de livro é uma coisa que pegou bem. O vagalume incentivou a Amazônia a contar histórias, muitas e sempre, fazendo brilho nos olhos dos meninos e das meninas. As histórias fazem isso com a gente. Joana canta e dança mar abaixo, uma música que veio lá da água. Depois corre para escrever o que sentiu. No ano do vagalume, tudo foi virando história. Eu decidi que vou ser poeta para contar ao mundo histórias como a do pequeno vagalume que amava uma gigante. Se você, como eu, acredita que as histórias podem mudar o mundo, ajude a Vagalume a continuar transformando a vida de milhares de crianças na Amazônia. Nossa parte, cada ajuda é um brilho que vale muito. Deu para ver bem? Deu, que coisa linda! Que maravilha! Gratidão, Priscila, por compartilhar. Na edição do vídeo que eu vou colocar lá no YouTube, eu vou colocar todos esses contatos e depois você me passa também o link desse vídeo e eu coloco o link também, tá bom? Bom, obrigada. Legal. Pessoal, para a gente fechar,
Eu quero fazer uma pergunta, quero jogar uma pergunta aqui, mas uma pergunta fácil, né? Essa hora da noite não é hora de fazer pergunta difícil. Então, vou jogar a pergunta, e aí, vocês três, queria a visão de vocês três sobre essa questão. Então, quando a gente fala sobre comunicação autêntica, quer dizer, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser o mais próximo possível daquilo que realmente está aqui dentro de mim, me despir do monte de máscaras, de vestimentas que eu usei para me relacionar no mundo, né? E o mundo organizacional é um lugar onde essa falsidade ela está extremamente presente, né? Então, quando a gente faz esse convite para que a nossa comunicação seja autêntica, a nossa presença ela seja autêntica, uma coisa que vem é, eu tenho que me expor. E quando eu me exponho, eu corro sérios riscos. Então, desde que eu comecei a dar treinamentos, tem uma frase que eu falo, quando eu falo sobre comunicação, essa questão da violência, enfim, que é o exemplo do policial americano que a gente vê em filme. Então, sempre que um policial americano no filme ele prende alguém, ele fala aquelas frasezinhas padrões, né? Você tem o direito de ficar em silêncio. Tudo aquilo que você disser poderá e será usado contra você. Isso é muito reflexo do mundo aonde a gente vive, aonde tudo aquilo que a gente fala e faz pode ser usado contra a gente. Então, a minha perguntinha simples para vocês é, como é que a gente lida com ser autêntico no mundo onde tem tanta gente que pode usar essa minha autenticidade para usar de munição depois contra mim? Eu vou usar uma coisa que talvez vocês vão até dar risada, mas eu acho que o exemplo da Juliette agora, ter ganhado o Big Brother Brasil, tem muito desse lugar de uma pessoa que foi completamente autêntica, né? Que mostrou de verdade quem ela é, com as fragilidades, e por isso que ela ganhou. E eu acho que esse tempo, né, que a gente falou da diversidade, das transformações, ele obrigatoriamente vai ter que acontecer, né? A gente só vai conseguir avançar enquanto humanidade mesmo quando a gente for autêntico, quando a gente colocar as nossas fragilidades e a gente for tirando máscaras, porque eu acho que também tem um mundo que está cansado das máscaras, das mentiras, ou de ficar o tempo todo sendo aquilo que a gente não é. É um desafio e talvez seja mais difícil, né? Mas eu acredito que é um caminho. Eu percebo um exemplo, são as marcas de lingerie, por exemplo, né? A gente não tem tido o mesmo tipo de participação e interação que há uma década atrás, né, a perfis de lingerie que fazem o tratamento completo das fotos das suas modelos por meio do Photoshop, né? E ali os corpos são expostos, cheios de tratamento. Hoje a gente vê um outro tipo de abordagem, uma atualização disso para abraçar a diversidade de corpos, né? E a gente não se sentir mais sendo colocado dentro de uma caixinha, para corpos iguais, funcionando de uma maneira igual, com os mesmos tratamentos, para as lingeries funcionarem da mesma forma, né? Para todo mundo. A mesma coisa eu acho que vem acontecendo também com o universo dos cosméticos, né, compreender que não necessariamente eu preciso, de alguma forma, moldar a minha pele para ela se tornar uma pele de pêssego impecável e que também vai ser mostrada numa mídia por meio de diversos tratamentos de imagem, mas é abraçar também a acne, sabe? Sim, pele possui acne. Bumbuns possuem celulite, enfim, eu acho que essa nova geração tá sedenta por isso, sabe, por pessoas normais, é isso que eu chamo de humanização, de fato, né, compreender que quem está ali do outro lado é um ser humano, né, as pessoas estão sentindo falta disso, as pessoas, elas estão começando a exigir isso.
né? Acho que o storytelling, ele está dando lugar para o truth-telling, é aquela coisa da realidade acompanhada de um ponto de vista genuíno, sincero, que é o caso da Juliette, né, dentro da casa. Eu acho que isso contou muito a favor dela por causa desse cansaço que a gente tem sentido de uma coisa extremamente polida, calculada, né, isenta de vulnerabilização. Eu acho que essa questão da exposição, Luciano, que você trouxe, é justamente a vulnerabilidade, né, o arriscar-se sem ter garantia de resultado. É um conceito da Brené Brown, né, que vulnerabilidade é isso, é arriscar-se sem garantia alguma de que o resultado é o que você esperava, mas simplesmente você teve coragem de ser imperfeito. É o que ela defende na obra dela, né, então eu acho que vai muito de encontro a isso. Uhum. E só complementando, Fabi, saiu uma pesquisa que os cactos, né, os seguidores da Juliette, eles têm menos de 19 anos. Então, essa geração que essa geração que está cansada das máscaras e dessa de todo mundo igual, né? Exatamente. E aí a gente se pergunta, né, a nossa comunicação é para que geração? Ela engloba quais gerações, né? É o nosso desafio. Tanto a geração X, como a Y, como a Z, né? Enfim, a gente está comunicando para essa galera toda. Então, como que a gente tem cuidado da forma da gente se comunicar? Só antes de você pegar, Giovana, falar que nós fizemos uma edição falando especificamente sobre vulnerabilidade, que teve a coordenação da querida Clenir Strait, lá do Rio Grande do Sul. Essa edição também ficou maravilhosa, ela trouxe todos esses conceitos, autores também maravilhosos. E assim, vulnerabilidade é alguma coisa que está no nosso dia a dia, só que a gente cria todo um sistema de proteção para a gente estar seguro o tempo inteiro, a gente está correndo menos riscos o tempo inteiro, e isso entra em conflito com a questão do ser autêntico, né? Vai lá, Giovana. Eu ia começar falando justamente isso que a Fabi e a Priscila terminaram falando, né? Que a gente tem medo de apanhar na internet, porque as pessoas são muito cruéis, ainda mais quando a gente fala de temas tão delicados como os temas que a Priscila cuida, a gente tem esse medo de apanhar mesmo, e acho que isso sempre vai existir, o medo de não agradar, né, mesmo que seja inconsciente, de receber um xingo ali no Instagram, de receber um unfollow, né, a gente não quer ter essas sensações. E eu acho que a primeira forma de evitar isso é entender com quem você está falando, se essa pessoa quer ouvir o que você está falando, ou se você tem resistência suficiente para tentar mudar o que ela pensa, a visão dela, e trazer aí fatos que façam isso, né? Se você tem essa missão, e de entender também o nosso tamanho, né? Ninguém é melhor do que ninguém, nem nada, mas com certeza eu ali no meu espectro corro muito menos o risco de apanhar falando meu ponto de vista e sendo autêntica do que alguém que tem milhares de seguidores, 100 mil seguidores, que é famosa ou que apareceu na TV, né? Então, para nós como produtores de conteúdo, eu acho que é dosar esse medo de apanhar e de se expor e tal, e ter muita consciência de onde eu estou falando e para quem eu estou falando e qual é a minha rede. E essa rede foi construída com amor, com relacionamentos bacanas, com hubs interessantes e tal, olhar para isso. E eu acho que a segunda forma é o jeito que a gente responde caso aconteça de alguém nos criticar ou trazer uma opinião contrária, ou até mesmo ter uma postura mais agressiva, que foi uma coisa que aconteceu no perfil de um cliente meu. Eu ajudo a produção de conteúdo, planejamento de conteúdo da Escola Bruma, que é uma escola de espiritualidade, autoconhecimento e tal. E eles postaram uma fala lá sobre a Páscoa e uma coisa mais pro lado do cristianismo e da energia e tal.
E uma pessoa foi lá e, tipo, sentou, assim, nossa, falou um monte de coisa, super agressiva, tal. E a dona dessa escola respondeu para ela, aqui o seu ponto de vista é bem-vindo, e se você quiser conversar, tipo, nós estamos abertos. Então, a forma como você responde também pode ser produtiva, caso isso aconteça, né? Porque acho que o nosso primeiro ímpeto é, eu vou me defender, ou eu vou bloquear, porque eu não quero mais ver, né? E eu acho que quando a gente abre esse espaço de diálogo também, a gente está fazendo com que esse terreno da autenticidade e tudo mais, ele seja mais seguro para todo mundo, né? Tipo, cara, mesmo que você esteja revoltado aqui, você pode falar e a gente pode conversar e você pode se acalmar, né? Claro que depende do que a pessoa falou ali, mas eu acho que a gente pode olhar desses dois lugares. Show de bola. Estou aqui pensando. Muito bom. Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma pergunta? O Carlos Cardoso, meu querido, seja bem-vindo. O Carlos colocou aqui no nosso chat dizendo que dizem que os dados são o novo petróleo, mas eu acho que a atenção das pessoas seja o verdadeiro novo petróleo dos novos tempos. O que vocês acham? E aí volta no começo da fala que Fabiana fez, né? A que custo que algumas pessoas estão fazendo as suas estratégias de comunicação para conquistar essa atenção, né? E essa atenção pode ser tão volátil que hoje, no primeiro sinal que eu sinto que a sua comunicação é falsa, eu caio fora, eu vou embora. Nós vamos encerrando essa nossa conversa aqui, agradecendo imensamente a participação da Fabiana, da Giovana e da Priscila, e para quem não leu os artigos, leia os artigos, eles estão ainda abertos, para quem ainda não é assinante na revista, até domingo, dia 16. Então, é só chegar lá, revistacoachingbrasil.com.br, e você pode ter acesso a todos esses artigos, vocês vão se encantar. Fora essas 3 autoras, nós temos mais 6 autores, que ao todo, esse dossiê tem 9 artigos, né? Então, tem uma riqueza muito grande lá, esperando todos vocês. Gratidão a todos vocês, então, o nosso boa noite aqui, gratidão, tchau, pessoal, e até um próximo encontro. Boa noite para todo mundo, fiquem bem, se cuidem, vacinados ou não, fiquem em casa. Grande beijo. Boa noite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.